Neste vídeo, a história oficial da Igreja Episcopal Anglicana. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A Igreja Anglicana ela foi criada pelo rei inglês Henrique VIII da dinastia Tudor. O anglicanismo consolidou o rompimento das relações entre a Igreja Católica e a Inglaterra. A Igreja Anglicana surgiu a partir das reformas protestantes, processo de oposição à Igreja Católica e que esteve presente em diversos países da Europa. As reformas, elas se iniciaram no ano de 1517 com a fundação do luteranismo por Martinho Lutero. Na Inglaterra, ao contrário do que ocorreu em outros países, a oposição às práticas católicas partiram do próprio rei. Henrique VIII da dinastia Tudor. Henrique VIII decidiu se separar da Igreja Católica após ter um pedido de divórcio negado pelo Papa Clemente VI. Então, com a recusa em aceitar o divórcio de Henrique VIII e Catarina de Aragão, a separação oficial da Igreja e do Estado foi declarada no ano de 1533 em um tribunal nacional. Em 1534, o rei foi excomungado pelo Papa. E é válido destacar que, além da questão do divórcio, problemas políticos e tensões entre a Inglaterra e a Igreja Católica ocorriam desde a Guerra dos 100 Anos. Ainda no mesmo contexto, diversos nobres ingleses passaram a criticar uma série de práticas da Igreja. Isso porque os clérigos católicos mantinham comportamentos luxuosos na Inglaterra, enquanto o país passava por uma forte crise econômica. Todos esses fatores, somados às críticas doutrinárias das práticas religiosas de outros movimentos dentro das reformas protestantes, levaram o reinado do rei Tudor a romper com a Igreja Católica. Então, com o rompimento, Henrique VIII foi declarado chefe supremo da Igreja da Inglaterra através do ato de supremacia. No vídeo de hoje você obterá informações sobre as celebrações da Igreja Anglicana, o início do anglicanismo, os sinais da reforma, a história dessa igreja no Brasil, esse ministério episcopal em terras brasileiras, novos horizontes, princípios, maneira de ser, ritos de caráter sacramental, sexualidade humana, AIDS, símbolos, perguntas e respostas sobre batismo, casamento, o papel da Virgem Maria e informações sobre o Reverendo Aldo Quintão. As celebrações do anglicanismo. Em 1810, quando Jorge III era o rei do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, rei de Hanover e duque de Brunswick, e Dom João VI, rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, eles assinaram o Tratado de Comércio e Navegação entre Brasil e Inglaterra, que no seu artigo 12 do referido tratado, dava garantias aos súditos de Sua Majestade de praticarem sua religião de origem no Brasil. Era arcebispo de Cantuária, Sua Graça Charles Manners Sutton, e começava em terras brasileiras a fé anglicana
sob a condição de que suas igrejas e capelas fossem construídas de tal modo que externamente assemelhasse a casa de habitação, para não serem confundidas com templos da Igreja Romana. O uso de sinos também não era permitido para a Igreja Anglicana a anunciar publicamente as celebrações, além de não poder pregar ou declamar publicamente a fé para não atrair fiéis, da Igreja Romana à religião oficial do Brasil. Então, as celebrações anglicanas aconteciam geralmente em navios ou nas casas particulares de famílias britânicas. Somente em 1873, quando Vitória era rainha do Reino Unido e Irlanda e sua graça Archibald Campbell Tait era arcebispo da Cantuária, era construído e consagrado como St. Paul's Anglican Church, o primeiro templo anglicano em São Paulo, para atender a comunicada de britânica, formada pelos funcionários da Railway, empresa britânica responsável pela construção das estradas de ferro e da Estação da Luz, dentre outras. Então, em 1963, no dia 24 de novembro, é lançada a pedra fundamental para a construção de um novo templo, consagrado em 13 de maio de 1967, quando houve a mudança da rua Couto de Magalhães, no centro, para o atual endereço no Alto da Boa Vista. A transferência e a obra foram uma empreitada do grande batalhador britânico, o reverendo Townshend, reitor desta paróquia de 1947 a 1970. Hoje, a Catedral Anglicana de São Paulo é a cátedra da Diocese Anglicana no Brasil, que dá continuidade à divulgação do Evangelho de acordo com a tradição anglicana, mas respeitando cada paróquia com sua forma de ser. Então, juntamente com a Igreja Anglicana de Todos os Santos, na cidade de Santos, São Paulo, fundada em 1918 pelos britânicos residentes na cidade pela missão dos marinheiros, ambas as igrejas são as únicas no estado de São Paulo fundadas diretamente pelos ingleses e súditos de Sua Majestade. O início do anglicanismo. O cristianismo chegou à Inglaterra no século III. Nessa época, o território estava sob um processo de colonização romana. Os legionários, mercadores, soldados e administradores levaram à colônia suas leis, costumes e religião. Entre eles havia provavelmente aqueles que tinham abraçado a fé cristã e oravam secretamente a Deus, enquanto os seus companheiros prestavam honras ao império, ao imperador e aos deuses das religiões de mistério. Estamos aqui no terreno das conjecturas. A história não deixou documentos que pudessem provar a veracidade dos fatos. Por isso, nos lugares marcados pelo silêncio da história, encontramos lendas e tradições que falam de viagens missionárias que teriam sido feitas àquela ilha pelos apóstolos Paulo e Filipe por José de Arimateia. A primeira referência histórica sobre a existência de cristãos na Grã-Bretanha foi registrada por Tertuliano, que em 208 fala de regiões da ilha que haviam se convertido ao cristianismo. Então, pouco se sabe sobre esses cristãos durante o segundo século. O certo é que em 314, 3 bispos ingleses participaram do Concílio de Arles, no sul da França. Então, esse fato mostra que já havia uma igreja organizada na Grande Ilha. Então, no começo do século V, os romanos abandonaram a Grã-Bretanha, permitindo a invasão dos anglo-saxões, que destruíram as igrejas
e reduziram a prática da fé durante quase 150 anos. Em 597, o Papa Gregório ele enviou uma comitiva de 40 monges, chefiada por Agostinho, para converter os bretões. A obra missionária iniciada por Agostinho foi consolidada por uma segunda missão romana liderada por Teodoro de Tarso. Então, no final do século X, os dinamarqueses invadiram a Grã-Bretanha e destruíram quase tudo, deixando a impressão que Deus havia se ausentado do mundo. Em 1016, houve uma segunda invasão normanda, mas com a diferença de que o rei era cristão e por isso a igreja foi protegida. 12 séculos depois, a igreja inglesa julgou necessário resistir à antiga intromissão papal, rompendo suas relações com Roma. Os primeiros sinais da reforma inglesa, que vão eclodir na separação provocada por Henrique VIII, em 1534, começaram, na verdade, com Anselmo, 1034 a 1109, que aceitou o convite para ser arcebispo de Cantuária sob duas condições: que as propriedades da igreja fossem devolvidas pelo rei e que o arcebispo fosse reconhecido como conselheiro do rei em matéria religiosa. A luta que começou entre a coroa e a igreja confirmou mais tarde que a Inglaterra fez sua reforma religiosa debruçada sobre si mesma. Henrique VIII não fundou uma nova igreja, mas simplesmente separou a igreja que já existia na Inglaterra da tutela e controle romanos por razões políticas, econômicas, religiosas e até pessoais. Então, durante quase 1000 anos, a Igreja da Inglaterra esteve sob o domínio direto de Roma. Henrique VIII rompeu essa antiga filiação eclesiástica com o apoio do parlamento. Então, separada e independente, a Igreja da Inglaterra continuou sua milenar caminhada na história, alternando períodos de influência ora romanistas, ora protestantes. Então, em 1559, começou o reinado de Isabel I, e com ela veio o controvertido ato de uniformidade, que devolveu para a rainha o mesmo poder sobre a igreja que tinha Henrique VIII. A era elisabetana foi um período de apogeu. Foi nessa época que começou a colonização da América, onde a igreja anglicana se desenvolveu rapidamente e se organizou principalmente depois da independência americana em 1776. A igreja americana teve o seu primeiro bispo em 1784 e manteve a igreja livre do poder civil. Então, assegurada a sucessão apostólica, a igreja americana se desenvolveu rapidamente, criando dioceses, paróquias e inúmeras instituições. Os anglicanos celebram a sua liturgia em terras brasileiras desde 1810, através de várias capelanias espalhadas pelo país e subordinadas à Igreja da Inglaterra. Essas foram as primeiras igrejas não romanas estabelecidas nestas terras. Entretanto, a igreja, voltada especialmente para os brasileiros, começou intencionalmente em 1890. Foi nesse ano que os missionários americanos Lucien Lee Kinsolving e James Watson Morris organizaram a missão em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O primeiro culto foi realizado na tarde do dia 1º de junho de 1890, domingo da Trindade, em Porto Alegre, na rua Voluntários da Pátria 387, numa ampla casa alugada que ficou conhecida como Casa da Missão. Na época, a cidade tinha aproximadamente 60 mil habitantes. No ano seguinte, chegaram os missionários William Cabell Brown, John Gallman e a professora Mary Packard. Esses 5 missionários podem ser considerados como os verdadeiros fundadores da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, IEAB, em solo brasileiro. Em seguida,
estabeleceram missões em Santa Rita do Rio dos Sinos, hoje Nova Santa Rita, Rio Grande e Pelotas. Essas 3 cidades e a capital do estado logo se transformaram em importantes pontos estratégicos e centros irradiadores da expansão e do desenvolvimento da nascente Igreja Episcopal Anglicana. Desde o início, os missionários contaram com a imprescindível participação de muitos brasileiros. Entre esses intrépidos pioneiros e destemidos arautos do Evangelho estão Vicente Brande, o primeiro a acolher os missionários em Porto Alegre, Américo Vespúcio Cabral, grande pregador e por isso conhecido como São João Crisóstomo brasileiro, Antônio Machado Fraga, que ajudou a fundar a então Capela de Redentor em Pelotas, hoje Catedral Diocesana, e depois ele mesmo fundou o trabalho em São Leopoldo e Montenegro. Boaventura de Souza Oliveira, que se juntou aos missionários ainda em São Paulo para vir ao sul do Brasil com a família. Júlio de Almeida Coelho, que trabalhou a maior parte de seu ministério em Jaguarão e São Gabriel. Antônio José Lopes Guimarães, fundador da igreja em Bagé. Carl Henry Clement Sergel, ex-bancário inglês, que ajudou William Cabell Brown a estabelecer a igreja no Rio de Janeiro e que construiu as igrejas de Santa Maria e Santana do Livramento. Esses pioneiros clérigos nacionais ajudaram também a implantar a igreja em Viamão em 1895, Jaguarão 1898, Santa Maria em 1900, Bagé em 1903, São Leopoldo 1904, São Gabriel 1906, Rio de Janeiro 1908 e em muitas outras cidades e zonas rurais, principalmente no Rio Grande do Sul. Muitos outros vieram depois e implantaram igrejas e capelas em vários lugares do território nacional, seguindo o movimento crescente de expansão da Igreja Episcopal Anglicana Brasileira em direção ao norte. O Ministério Episcopal no Brasil. Em 1899, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil teve o seu primeiro bispo na pessoa de Lucien Lee Kinsolving. Agora, o tríplice ministério da Igreja, bispos, presbíteros e diáconos, estava completo. Em 1907, a nova missão brasileira se transformou em distrito missionário vinculado à Convenção Geral da Igreja Episcopal dos Estados Unidos. Então, em 1925, a igreja teve o seu segundo bispo, o William Matthew Merrick Thomas, um missionário que havia chegado ao Brasil em 1904. Primeiro como bispo sufragâneo e depois como bispo diocesano, Thomas então consolidou o trabalho desbravado por Kinsolving. Mas o primeiro bispo brasileiro mesmo só veio em 1940 com a sagração do reverendo Atalício Teodoro Pitan como bispo sufragâneo, quando a Igreja Episcopal completou 50 anos de atividades no Brasil. Então, com a aposentadoria do bispo Thomas, foi sagrado nos Estados Unidos o reverendo Louis Chester Melcher para ser o bispo coadjutor. Então a igreja crescia e as distâncias entre as comunidades locais aumentavam, dificultando o atendimento das paróquias e missões espalhadas por todo o Brasil. Então era preciso reorganizar o distrito missionário. Então deu-se o início ao processo que resultou na divisão do distrito em 3 dioceses. Isso foi em 1950, tá? A nova divisão era formada por 3 regiões eclesiásticas. Primeira, Diocese Meridional com sé em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Diocese Sul-Ocidental com sé em Santa Maria, Rio Grande do
constitui Diocese Central, hoje denominada Diocese Anglicana do Rio de Janeiro, com sé na ex-capital federal. Em um primeiro momento, Dom Melcher assumiu a Diocese Central e Dom Pitan a Diocese Meridional. Então, para a Sul-Ocidental foi sagrado o reverendo Egmont Machado Cristi. Já com 3 dioceses, deu-se o primeiro sínodo, reunido em Porto Alegre em 1952. A aposentadoria do bispo Pitan e a resignação do bispo Melcher levaram à sagração de mais 2 bispos, o reverendo Plínio Lauer Simões, em 1956, e o reverendo Edmundo Knox Cherrill, em 1959. Ao primeiro, ao Plínio Lauer, coube a Diocese Sul-Ocidental, já que Dom Criski havia sido transferido para a Diocese Meridional com a aposentadoria do Dom Pitan, e ao segundo a Diocese Central. Já estavam trilhados os passos que levariam à autonomia provincial do anglicanismo brasileiro. Em 1965 veio a autonomia administrativa, quando a Igreja Brasileira se transformou na 19ª província da Comunhão Anglicana e elegeu o seu primeiro bispo primaz na pessoa do reverendo bispo Egmont Machado Cristi. Então, o processo de emancipação da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, até então dependente da Igreja Americana, se completou com a independência financeira adquirida em 1982. Novas dioceses foram criadas após o desmembramento. Diocese Sul-Central, atual Diocese Anglicana de São Paulo, em 1969. Diocese Setentrional, atual Diocese Anglicana do Recife, em 1976. Diocese Missionária de Brasília, atual Diocese Anglicana de Brasília, em 1985. Diocese Anglicana de Pelotas, em 1988, Diocese Anglicana de Curitiba, em 2003, Diocese Anglicana da Amazônia, em 2006, e ainda o Distrito Missionário do Oeste. As mulheres começaram a ser ordenadas em 1985, após a decisão favorável à ordenação feminina do Sínodo de 1984. Atualmente, cerca de 30% do clero é composto por mulheres. Hoje, a Igreja Anglicana tem templos, missões e instituições educacionais e assistenciais em mais de 150 diferentes locais do país, incluindo todas as regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Ao longo de sua centenária história, a Igreja Anglicana acumulou uma relação de mais de 100 mil membros batizados e 45 mil confirmados. As igrejas anglicanas defendem e proclamam a fé católica e apostólica nas Escrituras e interpretadas à luz das tradições, do estudo e da razão. Em obediência aos ensinos de Jesus, as igrejas são comissionadas para proclamar as boas novas do Evangelho para toda a criação. A fé, a ordem e prática estão expressos no livro de oração comum, nos ordinais dos séculos XV e XVII e, mais resumidamente, no quadrilátero de Lambeth, aprovado pela Conferência de Lambeth em 1888. Então, este documento definiu como elementos essenciais de fé e ordem para a busca da unidade cristã. 1. Bíblia Sagrada. Eles acreditam que as Sagradas Escrituras contêm toda a revelação necessária para que a humanidade alcance vida plena. Toda essa doutrina e liturgia sustentam-se na Bíblia Sagrada. 2. Os credos apostólicos e niceno.
escritos no tempo da Igreja indivisa, constituem a confissão normativa da fé católica que preservam ainda hoje. Os sacramentos. A Igreja Anglicana é uma igreja sacramental. Eles professam o Santo Batismo e a Santa Eucaristia como legítimos sacramentos diretamente ordenados por Cristo e instrumentos da graça salvífica de Deus. Há outros sacramentos menores, não ordenados por Jesus, mas reconhecidos pela Igreja como tendo caráter sacramental. São eles: a confirmação, a penitência, as ordens ministeriais, o matrimônio e a unção dos enfermos. 4. Episcopado histórico. Eles professam que a autoridade transmitida por Cristo aos apóstolos e esses aos seus sucessores, incluindo os bispos, é, ao mesmo tempo, garantia e expressão da catolicidade e apostolicidade da Igreja. O ponto central de adoração é a Santa Eucaristia, que é chamada também de Santa Comunhão, Santa Ceia, Ceia do Senhor ou Santa Missa. No oferecimento da oração e do louvor são relembrados a vida, a morte e a ressurreição de Cristo por meio da proclamação da palavra e da celebração do sacramento. A adoração está no centro do anglicanismo. O ecumenismo faz parte do modo de ser dos anglicanos. Eles oram e trabalham para que as demais igrejas busquem a unidade em amor e obediência a Deus como um só corpo pela ação e poder do Espírito Santo. Os anglicanos acreditam que o trabalho da igreja é pregar o evangelho da reconciliação para o universo inteiro e não só para a parte que se considera cristã. A igreja anglicana busca equilibrar a tradição católica com as influências benéficas da reforma protestante. Por isso, ela é essencialmente católica e também reformada. A liturgia preserva a mais antiga estrutura de culto cristão, com grande ênfase na proclamação da palavra de Deus. Há um grande valor pela liturgia, sendo que as crenças e doutrinas, elas são definidas no próprio manual litúrgico, o livro de oração comum. Então, esse livro orienta as diferentes celebrações culticas, não segundo uma opinião individual, mas do consenso da Igreja como um todo. É o mais importante livro depois da Bíblia para eles. Sua doutrina estabelece aquilo que acredita serem os verdadeiros valores morais e cristãos. Na sua longa história pastoral e a liberdade individual não determinam automaticamente que os seus adeptos têm de fazer isso ou aquilo, mas que, para o seu próprio bem, devem seguir os ensinamentos da igreja e decidir por si mesmos. É uma igreja que não despreza o uso da razão e da investigação científica. Sua posição liberal e democrática a coloca em posição privilegiada para dialogar ecumenicamente com os demais ramos do cristianismo. Então, para a glorificação de Deus, além do livro de oração comum, a igreja também dá grande valor à arte sacra, ao altar, à arquitetura dos templos e tudo que possa contribuir para expressar a fé deles em Deus. As flores do altar, as cores litúrgicas, velas, incenso, música e a atmosfera de reverência diante de Deus. A igreja dedica grande respeito aos seus templos, a ponto de algumas pessoas interpretarem como sinal de frieza, o que para eles é expressão de reverência pelo espaço consagrado, à oração e culto a Deus. Outros ritos de caráter sacramental. Confirmação ou crisma. Ministrada pelo bispo, ou pela bispa, representa a maioridade na fé e confere a todo confirmado a dignidade do ministério leigo e a plenitude dos dons do Espírito Santo. Para ser confirmada, a pessoa precisa ser batizada,
ter aceito Jesus Cristo de forma pessoal e consciente como o seu Senhor e receber instrução catequética apropriada. Matrimônio. A Igreja Anglicana celebra o matrimônio de acordo com as leis do país e desde que um dos nubentes seja batizado. Os divorciados podem casar-se novamente, cumpridas as determinações canônicas da Igreja. Unção e bênção da saúde. Ministrada pelo sacerdote mediante a imposição das mãos a todos que se sentem abatidos física, mental ou espiritualmente. O sacerdote, se julgar conveniente, pode administrar a bênção com óleo consagrado pelo bispo ou pela bispa. Penitência, também conhecida como confissão e absolvição, ministrada por um sacerdote coletivamente durante a liturgia ou individualmente, assegura o perdão de Deus a todas as pessoas que se arrependerem de suas más ações e desejam reiniciar uma nova vida. Àqueles a quem vocês perdoarem os pecados, esses serão perdoados. Jesus em João 20, 23. Ordenação. A Igreja ordena ao Sagrado Ministério pessoas que tenham recebido elevada preparação teológica para corresponder à dignidade do ministério. As ordens de diácono, presbítero e bispo são cumulativas, vitalícias e abertas a homens e mulheres solteiros ou casados. A Igreja Anglicana não exige aos sacerdotes o sacrifício do celibato. A vida moderna, em qualquer parte do mundo, vem sofrendo profundas transformações nas últimas décadas, especialmente no campo da sexualidade humana. A Conferência de Lambeth, em 1988, que reúne todos os bispos anglicanos a cada 10 anos, recomendou que as igrejas anglicanas lutassem contra todas as forças e pressões que destroem a integridade do matrimônio e da vida familiar. Então, os bispos reunidos em Cantuária lembraram que as congregações locais têm uma grande responsabilidade na preservação da compreensão cristã do matrimônio e da vida familiar. A fidelidade no casamento entre um homem e uma mulher deve durar por toda a vida, embora a abstinência e o celibato sejam um direito daqueles que não se sentem chamados para o casamento. Eles sabem que hoje existem, na sociedade muitas pessoas que adotam um comportamento homossexual. Então, muitas delas são membros da igreja e buscam uma orientação pastoral e moral da igreja e o poder transformador de Deus para suas vidas. Eles precisam ouvir essas pessoas e lhe transmitir a certeza de que também são amadas por Deus. Todas as pessoas batizadas, fiéis e obedientes a Deus, não obstante suas orientações sexuais, são membros plenos do corpo de Cristo, a igreja. Mas a Conferência dos Bispos Anglicanos também deixou claro que a prática homossexual é incompatível com os ensinamentos da Igreja. Por isso, a Igreja não pode legitimar ou abençoar uniões de sexos iguais ou ordenar ao ministério sagrado pessoas envolvidas em uniões do mesmo gênero sexual. A AIDS não é um problema meramente médico. Ela tem também aspectos éticos e pastorais que geralmente não são abordados pela mídia. Sabemos que a medicina ainda não descobriu sua cura, por isso o melhor que podem fazer é adotar métodos preventivos para pelo menos limitar a propagação da doença. A orientação da Igreja é no sentido de desenvolver uma ética baseada nos ensinamentos bíblicos, embora sabendo que nem todas as pessoas se comportam segundo os padrões recomendados pela ética cristã. Então, a Igreja Anglicana não considera a AIDS um castigo de Deus sobre o comportamento humano, nem adota uma atitude de condenação da fatídica enfermidade. Ao contrário, ela procura orientar com programas educativos
Os aidéticos e os seus familiares, que tanto necessitam do apoio pastoral da igreja, para minorar esse sofrimento e enfrentar a morte com mais dignidade. E faz isso da mesma maneira que trata as vítimas de outras doenças terminais. Na verdade, as pessoas hoje precisam revisar seu estilo de vida moral para buscar um comportamento mais sadio e reforçar a fidelidade no casamento e a castidade fora dele, que são meios mais seguros de evitar a terrível doença. Um dos símbolos mais conhecidos da Igreja Anglicana é a Rosa dos Ventos, com Paz Rose, espalhado por todos os lugares onde existe uma igreja anglicana, demonstrando que o seu uso está se tornando cada vez mais universal. No centro, vemos a cruz de São Jorge, que lembra a origem dos anglicanos. A inscrição em grego foi tirada de João 8,32, a verdade vos libertará, e circunda a cruz e a bússola, lembrando a expansão do cristianismo anglicano pelo mundo. A mitra, que em cima do emblema nos lembra o papel do bispo e a ordem apostólica como elementos essenciais das igrejas que integram a grande família da comunhão anglicana. Então, a Rosa dos Ventos é um símbolo largamente usado pelos anglicanos como sinal identificador da comunhão anglicana. A cruz celta é um símbolo do início do cristianismo nas Ilhas Britânicas e hoje muito associada à fé anglicana. O círculo em volta da cruz simboliza a universalidade de Cristo, que não tem início nem fim, conforme o livro de Apocalipse. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Apocalipse 22:13. Algumas perguntas e respostas sobre a Igreja Anglicana. Posso me casar, ser batizado ou crismado nessa igreja? Pode, basta desejar. Eles aceitam, recebem no amor incondicional de Jesus Cristo. Como a Igreja Anglicana vê os santos? Primeiramente, não se esquecem que a Sagrada Escritura é clara ao afirmar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai a Deus senão por ele. Mas eles creem também que no corpo místico de Jesus Cristo, Deus vinculou todos os seus escolhidos em uma só comunhão e irmandade. Portanto, eles acham saudável buscar imitar em vida e virtude os bem-aventurados santos. Eles oram no credo que acreditam na comunhão dos santos, declarando então que estão unidos com todo o povo de Cristo, vivos ou ressurretos, lá onde há muitas moradas, segundo Jesus. Como os anglicanos veem Maria? Eis as palavras do anjo Gabriel e de Isabel, ditas a Maria no Evangelho de Lucas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria é tida como a favorita entre os santos, pois quem pode estar mais próximo de Cristo do que aquela que lhe deu a carne, que o carregou, o amamentou, o lavou, o alimentou, o vestiu, o ensinou e que finalmente o segurou morto em seus braços? O próprio Evangelho, para eles, deixa claro que as pessoas devem honrá-la. Quando Isabel diz, tu és a mais bendita entre todas as mulheres, porque me está sendo dada a honra de que venha a mim a mãe do meu Senhor, Lucas 1, 42 e 43. E quando Jesus, na cruz, entregou Maria para ser a mãe do apóstolo amado, a igreja sempre entendeu que isso significava que ele a estava entregando para ser a mãe de todos os seus amados discípulos, mãe dos cristãos e mãe da igreja. Maria, para eles, não é algum tipo de Deus, e sim, ao contrário, ela foi considerada a mais humilde entre os humildes, mas que obedeceu à vontade de Deus, carregou seu filho neste mundo, participou de seu sofrimento mais do que ninguém e por isso agora participa em sua glória. Eis porque o anjo Gabriel previu que todas as gerações a chamariam de bem-aventurada e assim sempre o será. O reverendo
do Quintão nasceu em Brasília em 1962 e entrou para o Seminário Carmelita da Igreja Romana em 1979 na cidade de Itu, São Paulo. Depois estudou em Camocim de São Félix, Pernambuco, em Curitiba e em São Paulo, tornando-se frade carmelita. Entrando na igreja anglicana e já ordenado sacerdote, estudou e morou em Toronto, no Canadá. É formada em filosofia, teologia, pedagogia, com especialização em psicologia da educação. Atualmente é pároco da Catedral Anglicana de São Paulo. Ele foi reconhecido pela revista Veja, jornal Folha de São Paulo, jornal Estado de São Paulo, Globo e entrevistado por 2 vezes no programa do Jô, como o padre que mais celebra casamentos no Brasil. É isso, pessoal. Foi um breve resumo da história do anglicanismo, a Igreja Episcopal Anglicana no Brasil, apenas para você ter uma ideia de mais uma instituição centenária religiosa presente aqui no Brasil. No próximo dia 12 de julho, terça-feira, às 21 horas, iremos receber o mestre em Ciências da Religião e doutor em História, Moab César Carvalho Costa, para batermos um papo sobre pentecostalismo, neopentecostalismo e as relações de protestantes e pentecostais com o bolsonarismo. Não perca! Próxima terça-feira, dia 12 de julho, às 21 horas, aqui no canal Diário Pentecostal. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.